Filho do Deus vivo, o Santo de Jacó. Shabbat Shalom a todos. É bom, né, quando o Shabbat chega. Muito bom. Nós estamos na Parashá Devarim, com aquele nome estranho, né? Deuteronômios. Em grego, deuto, né? Segunda lei, mas não é segunda lei, né? É uma repetição da mesma lei. É a 44ª porção semanal do ano de 5.783. Essa Parashá vai de Devarim 1 a 3:22, a Haftará, que você leu em casa, é Isaías 1 a 27. E a porção do Berit Hadashá 4:1, 5:47. E nós vamos comentar sobre Berit Hadashá, e nessa porção Yeshua está saindo da Judéia, indo para Galileia. Veja em João 4, de 1 a 3. Quando, pois, o Senhor soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Yeshua, fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Yeshua mesmo não batizava, mas os seus discípulos, ele deixa a Judéia e foi outra vez a Galileia. E nesse caminho, Yeshua passa por Samaria, na cidade de Sicar, e tem aquele célebre diálogo com a mulher samaritana no poço de Yaakov. E pela primeira vez, desde que o homem pecou contra Deus no jardim do Éden, é-nos revelado uma das coisas mais importantes para a humanidade, a natureza de Deus. Veja lá em João 4:24. Deus é Espírito, e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Deus é de natureza espiritual. Isso é difícil às vezes da gente compreender. E essa revelação feita por Yeshua da natureza divina é extremamente importante, pois o homem caído começou a criar, segundo a sua imaginação, seus próprios deuses, das coisas criadas por Deus e coisas que o homem vê. Não é verdade? Gerando no coração da humanidade o que chamamos de idolatria, não é verdade? Assim como o relógio é um instrumento que me mostra a hora, a idolatria é um instrumento que demonstra com clareza o pleno desvio do homem de adorar o verdadeiro Criador para a adoração das coisas criadas. Você entende? Se eu tenho um relógio que consigo medir a hora, a idolatria é o medidor, não é? Eu quero dizer, é o instrumento que nos demonstra o quanto o homem se afastou de seu Criador. E ele começa a criar deuses segundo a sua imaginação. Mas nunca é um Deus, porque o Deus verdadeiro nós não vemos. É o Deus invisível, que a palavra diz. E aí o homem se afastou desse Deus, não tinha comunhão com esse Deus, e começou a criar deuses segundo a sua própria imaginação. Às vezes, quando a gente fala em idolatria, a gente pensa logo em imagem de escultura, mas não só isso. Nós temos também idolatria de artistas, idolatria de cantores, não é? Tudo isso é idolatria, tudo isso é o vazio que o homem tem, e o homem, com a sua própria imaginação, começa a criar Deus e adora coisa criada. Que, na verdade, coisas às vezes até inferiores aos homens. Tem nações que adoram elefante, rato, estrela do céu,
imagem de escultura que cria, bota um nome, chama de santo, carrega em suas costas em procissão. Acho que eu não preciso nem falar muito, que nós aqui no Brasil conhecemos bastante isso, infelizmente. E Paulo descreve isso muito bem lá na cidade grega de Atenas, em Atos 17, 29. Sendo nós, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida pela arte e imaginação do homem. Se nós somos agora geração de Deus, se nós fomos convertidos pelo seu Filho e somos chamados geração de Deus, não podemos imaginar que Deus é semelhante a ouro, a prata, ou imagem de escultura criada pela mão do homem. É isso que Paulo está dizendo. Esses não são deuses. Porém, nesse momento, os discípulos não estavam com ele. Os discípulos, neste momento, haviam ido à cidade comprar comida. E quando os discípulos chegam, a mulher samaritana, que Yeshua tinha conversado com ela, já havia largado seu cântaro e, correndo, surpresa com o diálogo que teve com Yeshua, foi testemunhar a respeito de Yeshua na cidade de Sicar, lá em Samaria. Ou seja, não foram os discípulos os primeiros a testemunhar sobre Yeshua. E eles foram na cidade de Sicar, mas eles não falaram nada. Aquela mulher era a primeira testemunha de Yeshua na cidade de Sicar. Não eram nem os discípulos. Na região de Samaria. Essa é a primeira testemunha, né, de Yeshua, a mulher samaritana, olha só. E ela foi ousada, porque ela saiu correndo e ela foi dar testemunho, e o testemunho dela foi forte, foi um testemunho ousado, foi tão forte que muitos samaritanos se converteram. Veja em João 4,39. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, ou seja, em Yeshua, pela palavra da mulher, que testificou. Olha que ousadia, hein? Que testificou, disse-me tudo quanto tenho feito. Ela deu testemunho de Yeshua. E ela falou na praça, ela falou para todo mundo, porque muitos foram até Yeshua por causa dela. Então os discípulos, tendo comprado comida, insistem que Yeshua coma. Veja em João 4,31. Entre mentes, os seus discípulos lhe rogavam, dizendo: Rabi, come. E Yeshua prontamente responde. O interessante é que eles estão preocupados com Yeshua, mas eles estão preocupados com coisas naturais. Eles estão tão preocupados e absorvidos pelas coisas naturais que aquela mulher testemunha sobre Yeshua e eles não. Porque eles estão ligados às coisas naturais ainda, né? Yeshua está trabalhando com eles. Então Yeshua, quando eles insistem para Yeshua comer, Yeshua prontamente responde, lá em João 4,32. Uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Olha aí, ó. O que Yeshua está falando para eles? Vocês não conhecem aquilo que verdadeiramente me alimenta. Olha que coisa. E eles estavam andando com Yeshua. É óbvio que os discípulos pensaram que Yeshua já havia obtido o quê? Comida. Porque eles estão ligados o quê? Às coisas naturais. Pois era nisso que eles estavam ligados e preocupados. Veja em João 4,33. Então os discípulos diziam uns aos outros: acaso alguém lhe trouxe de comer? Olha aí, ó.
Yeshua chega para eles e fala que ele tem um alimento cujo qual eles não conhecem. E eles na carne imaginam o quê? Alguém trouxe comida para ele. E ele comeu e a gente... Olha aí, ó. Yeshua, sabendo que eles estão ligados nas coisas carnais, envolvido com elas, os esclarece, explicando a eles qual alimento sustenta efetivamente, que é fazer a vontade daquele que o enviou. Veja em João 4,34. Disse-lhe Yeshua: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar sua obra. Quando digo que Jó é também uma prefiguração de Yeshua, não estou dizendo à toa, porque olha o que Jó fala lá em Jó 23:12. Nunca me apartei do preceito dos seus lábios e escondi no meu peito as palavras da sua boca. Tremendo, né? Amém, meu irmão? E Yeshua afirma por diversas vezes que faz exatamente a vontade do Pai, como Jó falou, que o enviou. Veja em João 6,38, porque eu desci do céu. Olha aí, ó. Nós não descemos do céu, mas Yeshua desceu do céu, não para fazer minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então Yeshua continua explicando aos discípulos, usando a percepção deles das coisas naturais para fazê-los entender as espirituais. Às vezes, nós precisamos entender as naturais para podermos entender as espirituais, e Yeshua faz isso. Veja em João 4,35. Não dizeis vós, ainda há 4 meses até que venha a ceifa, a colheita? Eles entendiam disso, né? Ora, eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede os campos que já estão brancos para a ceifa. Olha só. Yeshua está trazendo o conhecimento deles natural para explicar o espiritual. Mas isso que Yeshua acabou falando com eles, Yeshua já havia falado aos seus discípulos, inclusive dizendo que os trabalhadores são poucos. E a gente percebe isso até hoje, né? Trabalhadores são poucos. E para nós rogarmos ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores para a colheita. Olha só, veja em Mateus 9, 36 a 38. Vendo ele as multidões, compadeceu delas, porque andavam desgarradas e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: na verdade, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Quem é o dono da seara? O Pai. Não, Yeshua não. Ele está falando, roga ao dono da seara, senão ele ia dizer, rogue a mim que sou o dono da seara. Quem é o dono da seara? O Pai. Ele está falando, roga ao Pai para que nos envie o quê? Trabalhadores. Porque são poucos. A gente percebe isso até o dia de hoje. Para nós, a palavra de Deus tem que ser comida como é para Yeshua. E muitas das vezes não é. Muitas das vezes a pessoa está olhando a palavra de Deus e vendo a palavra de Deus como uma coisa histórica. Mas não. A palavra de Deus tem que ser o nosso alimento. O Senhor falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, para nós, que somos geração de Deus, a palavra de Deus tem que ser comida como é para Yeshua. E é por esta mesma razão que Paulo fala lá em 2 Tessalonicenses 3:1 assim, ó: finalmente, irmão,
orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também o é entre vós. Olha o que Paulo está pedindo: ore por nós, porque eu quero falar a palavra de Deus e quero que as pessoas glorifiquem a palavra de Deus. Eu não quero que as pessoas vejam a palavra de Deus como histórica. Eu não quero que as pessoas vejam a palavra de Deus como parte dela já acabou e não precisa ler. Mas ele quer que as pessoas compreendam e glorifiquem a palavra de Deus. E o interessante é que Yeshua afirma que quem semeia e quem ceifa já está recebendo recompensa e ajuntando fruto para a vida eterna. Olha que coisa tremenda. Às vezes você chega para mim e fala: eu já ministrei, eu já falei e não aconteceu nada. Opa! Yeshua está dizendo que quando você falou da palavra dele, quando você levou a palavra dele para alguém, você está fazendo o quê? Semeando para a vida eterna. Amém? Você não vai ver, mas no céu está registrado. É assim que Yeshua fala: quem ceifa, ou seja, quem colhe, já está recebendo recompensa e ajuntando fruto para a vida eterna, para que o que semeia e o que ceifa juntamente se regozijem, se alegrem. Amém? Para que junto aquele que semeia e aquele que colhe se alegrem. Isso é tremendo. E você que trabalha na ceifa, quer saber qual é uma das recompensas? Vamos lá em Daniel 12, versículo 3. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como fulgor do firmamento, e os que converterem a muitos para a justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Um dos presentes é a vida eterna. Olha aí, ó. E para resplandecermos eternamente, precisamos que aconteça com o nosso corpo carnal o que está prometido lá em Coríntios. Porque eu posso semear, eu posso ceifar, e aí eu cumpro a vontade de Deus, então Deus quer me presentear com a vida eterna. Para Ele me dar a vida eterna, algo precisa ser mudado em nós. E o que é isso? Nosso corpo. Vamos lá, em 1 Coríntios 15, 41 a 44, que diz assim: uma é a glória do sol, outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas. Porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, esse corpo aqui, ó, é ressuscitado em incorrupção, corpo que não se corrompe mais, um corpo que não adoece mais, um corpo que não envelhece mais, um corpo que não fica doente mais, um corpo que não sentirá dor, um corpo que não terá previsão de morte, nunca mais. É necessário que o meu corpo seja mudado. Olha, semeia-se em ignomínia, em vergonha, é ressuscitado em glória. Semeia-se em fraqueza, a Bíblia diz que isso aqui é fraco, e é mesmo. Se você pegar um carro e sair a mais de 300 km por hora e bater num paredão, o que vai acontecer com isso aqui? Quebrar só. O Ayrton Senna que o diga. Isso é frágil. Isso é frágil. A gente morre, amassa tudo. Se a gente pegar um avião e o avião cair, o que acontece conosco? Quicamos? Não. Vira pó. Porque é fraco, ó.
semeia-se em fraqueza e ressuscita-se em poder. Aí precisa do poder de Deus para ressuscitar. Semeia-se corpo animal, esse corpo, e ressuscita corpo. Aí que as pessoas precisam entender, se existe corpo animal, existe corpo espiritual. Quando o anjo aparece para nós, ele tem um corpo o quê? Animal ou espiritual? Deu para entender? Se há corpo animal, há também corpo espiritual. É outra natureza. O nosso corpo glorioso não vai envelhecer mais, não vai ficar careca mais, não vai ter dor de, sei lá, de coluna, dor no braço, dor nas costas, o dente não vai doer mais, a sua pele não vai precisar mais fazer skincare, porque ela vai, nem botox, porque ela vai ser sempre reluzente e bonita. Que coisa tremenda, não é? É necessário, para recebermos esse galardão, é necessário a mudança de natureza do nosso corpo. Não é que Deus só dá a vida eterna, Deus te dá também galardões agora. Você vai comer do bem dessa terra. Mas Ele quer nos dar mesmo é a vida eterna. E aí, meu irmão, precisa mudar essa vestimenta, esse corpo. E logo depois, Yeshua cura, depois desse diálogo todo com aquela mulher, Yeshua cura o filho de um oficial do rei, cura um paralítico em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, no tanque de Betesda. Onde Yeshua passava, milagre acontecia. Amém? Porque ele é filho de Deus. E se tu crê, acontece contigo também. Porque Deus quer te abençoar, porque Deus quer te livrar, porque Deus quer te dar gozo, te dar alegria e no porvir a vida eterna. E logo depois, então, Yeshua terminou aquele diálogo com aquela mulher, saiu lá fazendo milagre. Vamos dizer, se empolgou. Foi fazendo milagre em todo lugar que ele ia, não é? Veja, então, mas como Yeshua curava também no Shabat, hoje, os judeus o perseguiam, porque ele não estava preocupado qual era o dia. E interessante que não existe nada na lei de Deus dizendo, não cure no Shabat. Tem? Tem, não trabalhe no Shabat. Mas não cure, não tem. Então, ele curava. Ele estava quebrando o Shabat? Não. A palavra Shabat significa descanso. Quando ele está curando, ele está dando descanso no dia do descanso. Senão, você não descansa. Não é verdade? Quem está enfermo não descansa. Então, como Yeshua fazia no Shabat, o pessoal começou a perseguir ele em João 5, de 15 a 16. Veja, retirou-se então o homem que ele curou lá no tanque de Betesda, e contou aos judeus que era Yeshua quem o curava, quem o curara. Por isso, os judeus perseguiram Yeshua, porque fazia essas coisas no Shabat. Ele não fazia só no Shabat, ele fazia também no Shabat. Por isso, os judeus queriam matar Yeshua, e neste tempo, Yeshua recebe uma acusação que não tem nenhum fundamento. Eles o acusam de se fazer igual a Deus. Veja em João 5,18. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só violava o Shabat, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Que Deus, que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó é o Pai de Yeshua, nós não temos nenhuma dúvida. Mas ele nunca se aferrou a ser como o Pai. Ele nunca usou costa quente, vamos dizer assim. Ele nunca se aferrou a ser como o Pai,
Como Paulo explica à igreja de Filipos, veja em Filipenses 2, de 5 a 6. Tende em vós aquele sentimento que houve também em Yeshua HaMashiach, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou a ser igual a Deus, coisa que se devia aferrar. Ele tinha até direito, mas ele não o fez. Então, quando acusaram ele, estavam mentindo, porque ele nunca fez isso. E Yeshua mesmo afirma que é menor que o Pai. Veja em João 14, 28. Ouviste que eu vos disse, vou e voltarei a vós. Se me amasse, alegrar-vos-eis de que eu vá para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Olha só. E ele já havia afirmado que é menor do que o Pai muito antes. Veja em João 13, 16. Em verdade vos digo, não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Yeshua nunca disse que era igual ao Pai. Ele disse que ele era menor que o Pai é maior do que ele. E talvez por causa dessa acusação, Yeshua começa a explicar que ele tem uma dependência, vamos dizer, de 100% do Pai, pois tudo que faz, ele aprendeu com o Pai. É isso que ele diz. Veja em João 5,19. Disse-lhe, pois, Yeshua, em verdade vos digo que o Filho de si mesmo nada pode fazer. Senão o que vir o Pai fazer. Ele imita o Pai, mas de si mesmo ele nada pode fazer. É ele que está dizendo. Porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. O Filho imita o Pai, mas de si mesmo ele não pode fazer nada. Mas ele faz aquilo que do Pai ele viu, aquilo que do Pai ele ouviu. Amém? E Yeshua continua a falar de sua missão em João 5, de 20 a 29. Porque o Pai ama o Filho. O Pai ama o Filho. E mostra-lhe tudo o que ele mesmo faz. E maiores obras do que estas lhes mostrará, para que vós vos maravilhei. Pois, assim como o Pai levanta os mortos e lhes dá vida, assim também o Filho dá vida a quem ele quer. Deus deu direito ao Filho de dar vida a quem ele quer. Porque o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo julgamento. Quem vai julgar é o Filho. Olha aí, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Por isso que no Salmo 2 está escrito que beijai o Filho enquanto há tempo. Não é verdade? Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Então, quem diz que Yeshua não pode ser adorado, honrado, não honra o Pai também. Porque nós temos que honrar o Pai. O Filho. Em vários momentos, nós vemos homens adorando o Filho, não é? O leproso adorou o Filho e falou, se tu quiseres, serei limpo. Os reis magos que vieram trazer, adoraram ele, não é? E vários. Você pode pegar a palavra, você vai ver. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Olha que coisa, gente. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, quem foi que me enviou? Foi o Pai. Então eu preciso crer no Pai. Em verdade. Por que ele fala em verdade? Por que ele repete? Para dar ênfase. Hoje você não põe negrito?
Mas naquela época, quando ele falava, não dava para pôr negrito na fala. Então ele repetia. Amém, meu irmão? Em verdade, isso é importante. Tem que prestar atenção. Vos digo que quem ouve a minha palavra, precisa ouvir, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo. Olha que afirmação tremenda. Mas já passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Nós éramos mortos nos nossos delitos e nossos pecados. E ouvimos o quê? A voz de Yeshua. E cremos naquele que o enviou. Então agora nós temos em nós a vida eterna. Pois assim como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu ao Filho ter vida em si mesmo. Por isso que o Filho dá a vida a quem quer. Porque como o Pai tem vida em si mesmo, o Pai deu a ele ter vida nele. Então ele pode dar vida a quem ele quer. Amém? Não é bonito isso? E olha aqui que ele fala. E o Pai deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do homem, porque ele se tornou um homem como nós. Então Deus falou, então você vai julgá-los. Olha que coisa. Não vos admirei disso, porque vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz e sairão. Agora ele está falando da ressurreição dos mortos. Primeiro ele está falando da nossa conversão, da parte espiritual, que nós somos convertidos, ouvimos a voz dele, aceitamos o Pai que o enviou, aceitamos o testemunho do Pai sobre ele, não é? Então recebemos vida eterna. Agora ele vai falar outra questão. Não vos admirei disso, porque vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz e sairão. Tem um momento que Yeshua vai chamar todo mundo, e todo mundo sairá do sepulcro. Rafael até Dom Pedro, Faraó, todo mundo lá de trás e todo mundo de agora, e todos nós, se morrermos, não é? Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então o cara vai ressuscitar para ser julgado e condenado. E outros vão ressuscitar para resplandecer como estrela por toda a eternidade. E Yeshua reafirma sua dependência do Pai e que não faz nada sozinho, e só faz do Pai. Veja em João 5,30. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não procuro a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Tudo que Yeshua falou e fez foi porque Deus assim o instruiu para fazer. E nessa porção, Yeshua afirma que a palavra de Deus, quando não permanece em alguém, é porque este alguém, de fato, não crê nele. Olha que coisa. Já ouvi muita gente falar assim, eu escuto a palavra, depois some tudo. Sabe o que acontece? Essa pessoa, de fato, não crê em Yeshua. É Yeshua que está falando isso em João 5, 37 a 38. E o Pai que me enviou, ele mesmo tem dado testemunho de mim. Vós nunca ouviste a sua voz, nem viste a sua forma, e a sua palavra não permanece em vós, porque não credes naquele que ele enviou. Então a palavra de Deus não fica no coração das pessoas, porque elas de fato não creem em Yeshua que o Pai enviou. Amém? E então Yeshua manda examinar as Escrituras, pois elas dão testemunho dele. E as Escrituras, neste caso, não são os Evangelhos. É a Taná, ou seja, Torá, Salmo e Profetas. Por quê? Porque quando Yeshua disse essas palavras, os Evangelhos
ou as cartas de Paulo, ou o Apocalipse, ainda não existiam. Então, quando ele fala que a palavra fala dele, que as escrituras falam dele, ele está falando do Taná, da Torá, dos Salmos e dos profetas. Se eu não consigo ver Yeshua no Taná, eu tenho um problema muito grave na minha salvação. Então, ele está se referindo à Torá, aos profetas e salmos. Veja em João 5,39. Examinai as escrituras, porque julgai ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Olha a afirmação dele. Todo o Taná dá testemunho de Yeshua. E se eu não consigo ver isso, tem um problema aí no processo da minha salvação. E Yeshua afirma que não recebe a glória de homem. Gente, uma coisa que nós sempre buscamos é a aceitação do homem. É ou não é? Todos nós. Nós queremos ser aceito na escola, ser aceito no grupo da escola, no grupo que a gente julga ser o melhor grupo para nós. Nós depois queremos nos embelezar, né, ficar bonito para o homem, é sempre para o homem. Queremos ser bem-sucedido para os homens verem o carro novo que você comprou, a casa que você mora, a casa de praia que você tem. É ou não é? Tudo nosso. Mas Yeshua está falando aqui, ó, eu não recebo glória da parte dos homens. Yeshua não faz nada para receber a glória do homem. Yeshua não fala nada ou não faz nada que seja da vontade do homem. Yeshua não está preocupado em ser exaltado pelo homem. Yeshua não está preocupado em fazer a vontade do homem para que ele seja aceito nos grupos humanos. Ele não está fazendo e nunca fez isso. Ele não quer agradar o homem. Yeshua não faz o que nós chamamos hoje corretamente político. Não é? Não fala isso aí, que isso aí não é corretamente político. Não fala assim porque nem todo mundo vai te ouvir. Yeshua não está nem um pouco, mas nem um pouco mesmo preocupado com isso. Ele já fala logo, eu não vim receber glória de homem. Se ele fala e desagrada o homem, ele não está nem aí para isso. Porque ele fala a verdade. Se desagrada é porque aquele que foi desagradado não aceitou. Quantas vezes Yeshua estava falando, Yeshua falou uma coisa que desagradava, e ele falava na rua, deve ter desagradado todo mundo. Ele falou, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Caramba, os carnais devem ter pensado, será que esse cara vai dar um pedaço do braço dele para a gente comer? Ué, é esquisito na rua ou não é? Chega ali na rua e fala, quem não comeu da minha carne, não bebeu do meu sangue, não tem vida eterna. O que vão falar de você? O que falaram de Yeshua, gente? O que os discípulos cutucaram? Ô Senhor, dá um tempo, assim o pessoal não vai te aceitar, está fazendo propaganda negativa. Isso aí não é politicamente correto, mas ele não está preocupado com isso, porque ele está falando a verdade, ele está falando em parábola para aquele que crê e entenda, e aquele que não crê se afaste. Yeshua não está preocupado com corretamente político. Hoje não pode dizer que o homossexualismo é pecado. Pode e será continuar, e será dito sempre, porque está escrito na palavra, e é Deus que condena. A gente não tem que estar falando o que é corretamente político para as pessoas nos ouvirem. Se não quiser ouvir, não ouçam. O homem não pode salvar o homem? Pode? Duvido. Não pode. Então, Yeshua não veio fazer a vontade nem falar o que agrada o homem, e sim falar o que do Pai ouviu. E se ele ouviu alguma coisa do Pai que desagrada o homem, ele não está nem aí, ele fala mesmo e acabou.
Desagrada um homem falar que o homossexualismo é pecado? E daí? Que desagrade. Essa é a verdade. E nós temos que proclamá-la. Porque nós não recebemos glória de homem. Não adianta você falar coisa que agrade um homem. A palavra de Deus diz que haveria tempo que os homens se juntariam para ouvir aquilo que agrada aos seus ouvidos. Eu não tenho que falar o que agrada ao ouvido de um homem. Nós temos que falar o que está escrito, porque o que Yeshua falou foi o que ele ouviu do Pai. E se nós cremos nele, nós trazemos para dentro do nosso coração e a boca fala o que o coração está cheio. Ah, mas vão te prender. Ué, o que eu posso fazer? Nós não temos é que agradar o homem. Nosso Salvador não veio receber glória de homem. Tem pessoa que luta para receber glória de homem. Receber taças, receber prêmios, passar no tapete vermelho, é ou não é? Receber prêmio de melhor atriz, melhor ator, melhor peça, melhor jogador do mundo, maior corredor do mundo. Nós lutamos por isso. Isso é receber glória de homem. E se você observar, a glória do homem, ela vem, é forte e depois morre. Morre ou não morre? É. O Brasil é tricampeão mundial, 5 vezes campeão mundial. Cadê o pessoal que foi a primeira vez campeão? Hein? Cadê a glória? Onde é que está a glória? Acabou. E o ator que recebeu o Oscar em 1948, quem foi? Cadê a glória? Cadê a estatueta dele? Às vezes até vendeu para fazer uma grana. É, meu irmão. Cadê? No máximo virou nome de rua, só isso. E olha lá, né? Porque você nasceu agora, chega na rua, vê o nome da rua, não sabe nem quem é aquela pessoa. Então cadê a glória? Essa é a glória do homem. E Yeshua não veio buscar glória de homem. Meu irmão, entenda que você não precisa da glória do homem. Você precisa do Senhor, da glória de Deus. Tem um texto que Yeshua vai falar, não sei se eu botei aqui, como podeis crer se buscai a glória um do outro? Quando a gente se empenha em buscar a glória do homem, nós não cremos. Nós não cremos. É ele que fala. Então, Yeshua veio fazer o que o Pai mandou. Não importa se agrada a Rafael, a quem seja. Não importa. Ah, não gostei do que você falou. Problema de quem não gostou. Ah, eu não aceito o que está escrito. Problema de quem não aceita. Yeshua e Deus não estão preocupados com isso. Então ele veio falar o que ele ouviu do Pai e fazer a vontade do Pai, que não necessariamente agrada ao homem. Inclusive, nós que somos de Yeshua, não devemos, como Yeshua, agradar aos homens, buscando sua glória, como o próprio Paulo falou em 1 Tessalonicenses 2,6. Nem buscamos glória de homens. Olha o Paulo falando. Eu não estou aqui para receber louvor nem glória de homem nenhum. Eu estou aqui para trazer Yeshua. E ele ainda fala assim, ó, quer de vós, quer de outro qualquer. Embora pudéssemos, como apóstolo de Mashiach, sermos pesados no sentido de alimento, essas coisas. Mas glória, ele não veio buscar. E nós devemos agir assim. E hoje em dia, tem uma moda no cristianismo de você buscar glória, de você aparecer, de você ser famoso, principalmente entre os músicos.
Você precisa estar na internet e ter não sei quantos seguidores. Isso é glória de homem. Será que João Batista teria muito seguidor na internet? O pessoal ia fugir dele. Eu já ouvi dizer, pregação aí, que João Batista estava errado, por isso que morreu. Será que Yeshua, que ele foi fazer o que Deus não mandou, foi lá acusar o pecado do imperador lá? Será que muitos seguiriam Yeshua? Só nós, né? Do mundo. Então Yeshua avisa que como Israel não teve amor de Deus para receber a verdade, receberá um que os enganará. Yeshua fala isso nessa porção. Veja em João 5:42 a 43. Mas bem vos conheço, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, a esse recebereis. E isso que Yeshua falou para Israel é estendido para todos os que não tiveram amor para receber a verdade em todas as nações. Veja em 2 Tessalonicenses 2, de 9 a 11. A esse iníquo, cujo a vinda é o anticristo, é segundo a eficácia de Satanás, como todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos, e por isso Deus lhes envia a operação do erro para que creiam na mentira. Se eu não recebo Yeshua, eu vou crer na mentira. Ah, mas é meu parente, é meu primo, é meu tio, é meu amigo, é meu irmão, é minha esposa, é meu filho. Não importa. Não creu verdadeiramente em Yeshua, não teve amor para receber a verdade, vai aceitar a mentira. Vai após a mentira. Não tem jeito. Vai após o engano. Amém? E Yeshua termina falando que se não creem no que Moisés escreveu, como crerão nele? Interessante, né? Veja em João 5, 46 a 47. Pois, se cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim ele escreveu. Mas se não credes nos escritos, como crereis nas minhas palavras? Nós estamos num período onde a igreja está rejeitando a Torá. Às vezes as pessoas julgam que é só histórico. Então, como crerão de fato em Yeshua, se Moisés escreveu dele? Não tem como. A palavra de Deus começa em Gênesis e termina em Apocalipse. Se você não compreender o princípio, não compreenderá o fim. Se você não amar a palavra de Deus, você não será salvo. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra de Deus não pode ser desprezada, porque isso não agrada a Deus. A Torá não é histórico, não é Antigo Testamento, como está escrito nas Bíblias. É a palavra de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E se tu não compreender isso, tu não terá amor para receber a verdade. E se tu não crê naquilo que Moisés escreveu, tu não tem capacidade de crer em Yeshua. Essas são palavras de Yeshua, que tu dizes que o segue. Amém? Shabbat Shalom.